Quero cumprimentar, a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Quero dizer que é uma satisfação tê-lo conosco, poder adentrar no seu lar, no seu trabalho, na sua vida, para falar um pouquinho a respeito da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui já diante da lição de número 10, com um tema também bem atual, bem gostoso para nós tratarmos hoje, que é cumprindo as obrigações diante de Deus. Estaremos então estudando esta lição, dia 8 agora de dezembro, nas nossas igrejas que acompanham as revistas editadas então pela CPAD. O texto áureo diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. É isso registrado em Eclesiastes, capítulo 5, e o versículo de número 4. Como estamos falando a respeito de voto, como podemos então definir o voto? Como podemos então poder explicar o que vem a ser isso? Então, voto, ele é um compromisso, olha só, solene e voluntário. Então, não é algo imposto, ninguém pegou ali uma faca, um revólver, falou assim, você vai fazer um voto para mim. Não é bem assim. Então, é um compromisso solene e voluntário que uma pessoa assume diante de Deus. Isso é em relação a um determinado assunto, consequentemente acima de tudo, então, um ato de fé. Então, podemos assim definir voto, como sendo essa definição que acabamos de falar. A questão é séria, pois o voto é da mesma natureza que o juramento promissório, Então, olha só, muitas pessoas desconsideram então, o valor do voto, não dão uma importância ao valor que um voto tem, e nós aprendemos que o voto é da mesma natureza do que o juramento promissório. Então, muitas pessoas acabam dando mais valor a um juramento do que a um voto, mas ambos são equivalentes. Então deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprindo com igual fidelidade. Então a pessoa, quando fez o seu voto, ele tem que cumpri-lo com igual fidelidade. Então nós podemos ver que a aula então proposta, ela vem chamar a nossa atenção quanto aos compromissos assumidos diante de Deus. Então vale ressaltar que em todas as esferas nós estamos cercados por responsabilidades. Então na nossa vida nós podemos dizer que temos responsabilidade com a família, temos responsabilidade no trabalho, temos responsabilidades na vida acadêmica, ou seja, na faculdade, Ou seja, em todos os lugares que nós relacionamos, nós temos esse compromisso, Ou seja, em todos os lugares que nós nos relacionamos, está presente, então, o senso de responsabilidade. Então, por que os votos, para com Deus são esquecidos? É uma pergunta que podemos fazer para nós mesmos, fazer uma reflexão. Por que então esses votos são esquecidos? Por que esses votos então são secundarizados? Nós deixamos para um segundo plano, deixamos para depois. Honramos mais um compromisso que firmamos com aquele que está ao nosso lado, na nossa caminhada, ou seja, um irmão de fé, ou um amigo no trabalho, E o nosso compromisso com Deus, muitas e muitas vezes, é secundarizado, é esquecido. Então, por que isso acontece? Então, o nosso compromisso para com Deus
não pode ser diferente, né? Então, essa é a temática da lição desta semana, né? Então, nós iremos aprender, né, com a Bíblia Sagrada sobre esse tema tão importante para a nossa vida. Primeiro, nós observamos que tem as obrigações e a devoção. Por exemplo, obrigações então de natureza político-social, né? Então a natureza político-social vem tratar justamente acerca da cidadania. Olha só, que por sua vez visa a promoção da igualdade, do bem-estar, né? Enfatizando assim os valores que guiam tais ações. Então vivemos em um mundo, olha só, onde gozamos de direito, mas não podemos nos esquecer das responsabilidades, ou seja, dos deveres para com o Estado. Então, mas quais são então, como cidadão, quais são então os direitos que você tem? Primeiro, temos direito à vida, né, à liberdade, à igualdade, à segurança, né, à propriedade, temos direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito ao trabalho, né? E nós começamos a ver, né, o direito ao lazer, direito de seguir a crença religiosa que desejarmos, né? Então, são vários os direitos, né, que como cidadão nós gozamos diante dessa natureza político e social, né? Mas começamos a olhar, né, que, por outro lado, que as pessoas acabam esquecendo, então, do dever que ela tem para com o Estado, para com a cidadania. Então, mas qual o dever que nós temos como cidadão? Né, dever de votar, né, por exemplo, para os governantes, né, para sermos nossos representantes, né, nos poderes executivo e legislativo, né, também cumprir as leis, são um outro dever, né, uma outra obrigação para o cidadão, né. Temos também o dever de proteger o patrimônio comunitário, né, também proteger o patrimônio público e social do país, cobrar das autoridades, né, ou seja, colaborar com as autoridades. Tudo isso são o quê? Deveres do cidadão, né, dentro dessa natureza então política e social. Então nós não podemos eximirmos, né, dessas obrigações para com a nossa nação. Mas quando olhamos para esse capítulo de obrigações e devoções, né, nós podemos até ver, né, terminando essa questão da obrigação de natureza político e social, Jesus, ele não desconsiderou as obrigações para com o império. Uma certa vez chegaram para ele e perguntou, né, qual o parecer, se era lícito então pagar o tributo a César ou não, né? E Jesus então olhando falou assim, mas me vê então uma moeda. Deram-lhe então uma moeda e ele então relatou, né, de quem é essa caricatura, né, essa esfinge que está aqui, né? Então eles falaram, olha, de César. Então Jesus respondeu, falou assim, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, nós temos também aqui a relação das obrigações de natureza religiosa. Se para com o Estado nós temos as obrigações, nós temos os deveres, né, no âmbito religioso, na natureza religiosa, ela não pode ser diferente, né? Então nós podemos ver que temos obrigações para com Deus. Então não podemos ser ingratos. Olha só, olha que interessante. A obrigação religiosa acontece na dimensão do culto. Olha que interessante. No momento da adoração. É na adoração que nós tributamos louvores a Deus por tudo
o que Ele tem feito, por tudo o que Ele está fazendo e por tudo o que Ele irá fazer em nosso favor, ou a nosso favor. Então é no culto em que prestamos, que prostramos com reverência diante do Senhor. Então Salomão relata que o objetivo do templo, então, era centralizar o culto a Deus. Então não podemos esquecer destes princípios. Mas a lição ela vai tratar de outras obrigações. Por exemplo, o capítulo 2 diz que obrigações ante a santidade de Deus. Primeiramente, reverência. Aqui está algo interessante, que temos que resgatar de novo a reverência dos nossos cultos. Por exemplo, reverência é um sentimento de amor e respeito profundos. Então, quando temos uma atitude reverente diante de Deus, nós o honramos, expressamos nossa gratidão a Ele e obedecemos aos seus mandamentos. Então, quando nós observamos aqui, eu trouxe para compartilhar com os nossos irmãos a respeito da reverência dos escribas. Então, conta-se que na cultura hebraica, os escribas, aqueles que escreviam as leis, aquelas pessoas que eram os copistas, então eles que passavam então os textos ditados ou ouvidos, então eles ali escreviam. E olha só que interessante, os escribas tinham uma forma toda especial de escrever o nome Deus, Jeová, Yahvé. Então, conta-se que cada vez que eles ouviam o nome Jeová, eles pegavam então uma outra pena, aquela caneta daquela época, e escreviam então o nome de Deus. E depois quebravam aquela pena para que ela nunca mais fosse então utilizada. Ou seja, que nunca mais ela escrevesse uma outra palavra. Então, essa era o senso de reverência que eles tinham para com a pessoa de Deus. Então, alguns até diziam que essas penas eram revestidas de ouro. Que interessante, não? Então, nós podemos ver que essa atitude dos escribas expõe claramente a reverência e o temor que eles tinham em relação a Deus. Já que nós estamos falando de reverência, falamos aqui sobre um pouquinho desse contexto histórico a respeito da reverência dos escribas. E agora, a nossa reverência? A nossa reverência. Então, nós podemos fazer algumas perguntas, podemos fazer algumas indagações. Será que nós estamos tendo reverência ao Deus Todo-Poderoso? O que será que Deus tem achado então de nossa adoração, de nossos cultos? São indagações que temos que fazer para nós mesmos, para nós autoavaliarmos. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, cada um de nós temos essa obrigação de autoexaminarmos. Então, o que será que Deus está achando da nossa adoração? O que será que Deus está achando do nosso culto? Será que o Senhor está vendo em nós aquele sentimento de temor e reverência a Ele? Ou qual a atitude e a motivação de nosso coração quando chegamos a Deus para adorá-lo? Então a revista ela vem tratar ainda, falando sobre essa questão de reverência. Tem muitos que vêm para os cultos e fica mascando chiclete dentro do culto, fica conversando, celular ligado, e com essa tecnologia atual de hoje, estão no culto, mas estão navegando na internet, em pleno culto. Então, qual o senso
de reverência que estamos tendo para com Deus. São reflexões que devemos fazer. Mas esse capítulo, ele trata de obrigações ante a santidade de Deus. Primeiro, então, tem a reverência e depois tem a questão da obediência. Por exemplo, obedecer a um conjunto de normas e regras sem atentar para os princípios que o fundamenta, né, é puro legalismo. E quando falamos muito em legalismo, as pessoas perguntam, não, mas o que é então legalismo? Podemos então definir legalismo sendo a atitude que consiste em considerar apenas as exigências do direito positivo, sem levar em conta o direito natural. Essa é uma definição então de legalismo. Então, na Bíblia estão registrados os princípios que Deus estabeleceu para o nosso bem-estar. Então, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, de tudo aquilo que precisamos ser instruídos, Deus deixou para nós, registrado na sua palavra. Então, por isso que falamos aqui, que na Bíblia estão escritos os princípios que Deus estabeleceu para o nosso bem-estar. Então, uma vez que nós experimentamos então a salvação, Cristo nos chama para uma vida de obediência à sua palavra. Então, quero dizer que a obediência à palavra de Deus é a prova mais clara da nossa fé nele. Então, quando obedecemos a sua palavra, então é a prova que nós temos fé nele. Jesus disse, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, não é apenas ouvir, entrar num ouvido, sair no outro, mas ouvir e colocá-la em prática. Então, vejamos só como exemplo dessa questão de obediência, a obediência de Abraão. Deus fez promessa para Abraão. Abraão já era avançado em idade, mas Abraão ele confiou nessa promessa, esperou um período, depois ainda foi, podemos dizer, seduzido pelas circunstâncias que estavam ali ao seu redor, teve um filho com a escrava, mas não era este o propósito. Mas nós vemos que quando ele estava com 99 anos, vem então a promessa ali da vinda de Isaac. E nós observamos que Isaac, mesmo sendo então esse filho da promessa, e quando Deus faz então um desafio, chamando ele, fala assim, olha, você dá o seu filho, sacrifica ele a mim. Ele não hesitou, apenas obedeceu a Deus. Então essa nós podemos ver que é uma obediência ao Senhor. Então, por isso que falamos que a obediência à palavra de Deus é a prova mais clara da nossa fé nele. Bom, o terceiro capítulo dessa lição, ela vem tratando sobre obrigações frente, então, à transcendência de Deus. E sobre isso ele vem tratando sobre Deus, o Criador, e em segundo lugar, o homem, a criatura. Bom, primeiramente, Deus, o Criador. Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, um ser eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo o que existe. Então nunca houve um momento em que Deus não existisse. Nós podemos observar, conforme afirma Moisés, que antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mar, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em outras palavras, Deus
né, existiu eterna e infinitamente antes de criar o universo finito. Então Deus, ele é anterior a toda a criação no céu e na terra, né? Está acima e independe dela. Tudo isso nós aprendemos com a Bíblia Sagrada. Olha só que mais. Deus, ele pode humanizar-se como ele fez, né? A palavra de Deus fala ali no Evangelho que escreveu segundo João, capítulo 1, versículo 14, falando: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma coisa, né, o homem não pode tornar-se divino, né? Deus sim, ele pode humanizar-se como ele fez, né, como lemos aqui esse versículo do Evangelho de João, né, cumprindo-se em Jesus Cristo, mas o homem não pode tornar-se divino. Então, quem procurou ser igual a Deus foi expulso do céu, né, como conhecemos bem a história. E agora, como o homem, como criatura, né, o homem é criatura, né, é uma obrigação nossa saber que Deus é Deus e o homem é homem. Isso nós temos que ter ciência, né, isso nós temos, né, que saber disso. Devemos ter muito cuidado para não nos transformarmos em heróis e supercrentes, né? E por último, o último capítulo dessa lição, ela vem tratando sobre obrigações diante da imanência de Deus, né? Então Deus, ele está próximo, né? Isso tratando-se da imanência de Deus. Deus não é um Deus distante, né? Que depois de criar, né? Que após criar o mundo se ausentou-se dele, né? Pelo contrário, ele é um Deus presente. Quero dizer também que o valor, né, em relação às orações e o voto. Olha só, Deus não apenas se fez presente, Deus apenas não se fez presente, mas prometeu nos abençoar, atendendo a nossas orações e realizando, né, os nossos desejos. E isso acontecerá quando orarmos de acordo com a sua vontade, né? Os judeus, eles sabiam dessa verdade e por isso não somente oravam a Deus, como também se empenhavam através dos seus votos. Então queremos finalizar, né, por aqui esta aula, né? Queremos estudar agora dia 8 nas nossas igrejas e quero agradecer de coração a todos aqueles que nos permitiu adentrar na sua vida, né, falando um pouco da palavra de nosso Deus. Quero dizer que através da nossa programação da TV ADNP, Deus irá abençoá-lo grandemente, não somente você, mas toda a sua família. Então, até um grande abraço e até o próximo programa Escola Bíblica, diretamente aqui da TV ADNP.